Muito bem, pessoal, de volta aqui aos estudos de História do Brasil. Desta vez a gente vai analisar a crise do segundo reinado no Brasil. Vamos entender na aula de hoje quais foram os principais fatores que geraram um grande desgaste político do imperador Dom Pedro II, contribuindo para o crescimento do processo que levou à proclamação da República no Brasil. Muito bem, amigos. Vamos entender inicialmente quais são os principais motivos causadores da crise do Império no Brasil. No ano de 1870, ocorreu a divulgação do Manifesto Republicano, documento que apresentava severas críticas à monarquia no Brasil e que passou a defender ardentemente o regime republicano. A propósito, as ideias republicanas não eram novas no Brasil. Se você se lembra de nossas aulas anteriores, vai poder ver que desde as revoltas emancipacionistas já existiam ideais republicanos circulando pelo Brasil. Foi assim na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana de 1817. Foi assim também em algumas das revoltas regenciais, como na Revolução Farroupilha, que aconteceu na província do Rio Grande do Sul, que era republicana. Ou seja, o ideal republicano já tinha uma certa difusão em algumas partes do Brasil desde a época colonial. Agora, nesse contexto histórico, final do século XIX, as ideias republicanas ganham mais corpo, ganham mais espaço para o debate público, numa repercussão direta da Guerra do Paraguai. Lembremos-nos que a Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, envolveu 4 países sul-americanos, dos quais 3 eram republicanos e apenas um monárquico. O Brasil foi a flor exótica das Américas, o único país que, após consolidado o seu processo de independência, adotou a monarquia. Todos os demais países da América implantaram repúblicas. O Brasil foi o único país que implantou uma monarquia. E essa monarquia vai ser gradativamente contestada. O período que vai de 1870 até 1889 é marcado por uma crise do Império no Brasil. Além disso, nesse período também ocorreram atritos com elementos da Igreja Católica, do Exército Brasileiro e com os latifundiários que faziam o uso da mão de obra escrava. Tudo isso contribuiu para o processo de desgaste natural da monarquia no Brasil. Por isso, muitos historiadores afirmam que a monarquia caiu de madura. Ela foi aos poucos se deteriorando, culminando com a sua queda definitiva em 1889. Portanto, meus amigos, nós vamos estudar na aula de hoje os principais fatores que levaram a esse colapso do Estado Imperial Brasileiro. Bem, nesse contexto que vai de 1870 até 1889, é o período da crise do segundo reinado. Nessa fase, nós tivemos uma oposição entre unitaristas e federalistas. O unitarismo
Vamos lá, vamos anotar aqui as características. O unitarismo defendia um poder central forte. Já o federalismo defendia maior autonomia política para as províncias. Então, aqui no contexto da crise do Segundo Reinado, nós vamos ter essa oposição das ideias entre aqueles que defendiam a concentração do poder nas mãos do imperador, logo eram chamados de unitaristas, e aqueles que defendiam que as províncias deveriam ter maior autonomia política. Há esse conflito. A Guerra do Paraguai é outro importante tema que nos ajuda a compreender esse desgaste político sofrido pelo imperador Dom Pedro II nesse contexto. Por quê, pessoal? Porque a Guerra do Paraguai, que foi travada entre 1864 e 1870, que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai, que formavam a Tríplice Aliança contra o Paraguai, deixou grandes perdas humanas e materiais para o Brasil. Fator que levou a um grande endividamento externo no Brasil, deixando graves problemas econômicos, aumentando ainda mais a dependência do Brasil em relação à Inglaterra, culminando com a cisão no Partido Liberal, uma ruptura, um rompimento no Partido Liberal, surgindo daí uma ala radical do partido que passou a apoiar a causa republicana. Isso é muito sério, meus amigos. Aí está, 1868, começa a surgir as ideias mais incisivas em defesa do republicanismo no Brasil. A defesa da proclamação da República. No ano de 1873, foi realizada a Convenção de Itu. E lá ocorreu a fundação do PRP. O que é o PRP, professor? É o Partido Republicano Paulista. Formado por quem? Formado por elementos da burguesia cafeeira no Brasil. Você se lembra da aula sobre a economia no Brasil imperial? Qual era o principal produto de exportação do Brasil? Era o café. E o café era produzido basicamente em duas áreas do Império. O Vale do Paraíba, fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo, e o Oeste Paulista. O Oeste Paulista, que apresentava uma produção mais progressista, utilizando-se inclusive de mão de obra livre de imigrantes europeus, passa gradativamente a defender a causa republicana. PRP, burguesia cafeeira, que defendia maior poder político e maior descentralização do poder. Uma das questões fundamentais para se entender o processo de crise do Segundo Reinado é a questão militar. Eu vou até anotar uma coisinha muito importante, gostaria que você fizesse esta anotação no seu caderno. Fatores da crise do Segundo Reinado. Vamos lá. Crise do Segundo Reinado no Brasil. 3 questões principais, meus amigos. 3 questões fundamentais. A questão militar, também a questão religiosa e ainda a questão abolicionista.
Muito bem. A questão militar foi uma série de atritos entre o Exército Brasileiro e o Estado Imperial. A questão religiosa se constituiu em uma série de atritos envolvendo a cúpula da Igreja Católica no Brasil e o Império Brasileiro. E a questão abolicionista se constituiu no rompimento entre os latifundiários escravocratas e o Império Brasileiro por conta da abolição da escravatura no país. Portanto, você precisa ficar atento nessas que são as principais questões que levaram à crise do Segundo Reinado e culminaram com a proclamação da República, certo? Então a gente vai falar sobre essas três importantes crises que marcam a decadência do Império no Brasil. Começando pela questão militar, onde temos claramente a oposição entre a farda e a casaca. A farda simbolizando os militares, a casaca, evidentemente, simbolizando os civis. Após a Guerra do Paraguai, parte do oficialato brasileiro aderiu ao ideal positivista. O positivismo que foi uma ciência, uma filosofia surgida lá na França com um filósofo chamado Auguste Comte, que pregava amor, ordem e progresso. Depois da Guerra do Paraguai, boa parte dos oficiais brasileiros vão se identificar com essa nova ideologia, o positivismo, também chamado de cientificismo. Benjamin Constant é o grande difusor do ideal positivista na escola militar no Rio de Janeiro. Perceba bem o contexto, meu caro aluno. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro esperava ser recompensado. Afinal, eles se consideravam os grandes salvadores da pátria. Esperavam então que o governo os recompensasse de maneira satisfatória, que o exército tivesse uma maior projeção, que o exército pudesse se envolver com a política e que, principalmente, que a liderança do Ministério do Exército estivesse nas mãos dos militares, coisas que acabaram não acontecendo. E, em razão disso, gradativamente, vai ocorrer uma oposição entre as lideranças militares, muito influenciadas pelos ideais positivistas, e o Império Brasileiro. De um lado, os cientificistas, liderados por Benjamin Constant e influenciados pela doutrina positivista e questionando o papel do exército no Brasil, e de outro lado, os tarimbeiros, que por sua vez permaneciam fiéis ao imperador. Dentre as principais lideranças que permaneciam seguindo à risca as determinações imperiais, estavam Deodoro da Fonseca, um veterano da Guerra do Paraguai. Em 1870, o ideal positivista ganha corpo dentro das fileiras do Exército Brasileiro, defendendo então o autoritarismo e o ideal de salvação nacional. Os militares, se sentindo os verdadeiros salvadores da pátria, vão então defender
o autoritarismo, defender que o exército representava a ideia de salvação do Brasil. Entre 1883 e 1885, Sena Madureira e Cunha Matos, dois líderes militares, foram punidos por criticarem o governo através da imprensa. O exército era proibido de discutir política através da imprensa. Então, o ministro da Guerra, na época um civil, puniu Sena Madureira e Cunha Matos por criticarem o imperador. Deodoro da Fonseca não aceitou a punição, veio em defesa dos dois militares punidos e acabou sendo destituído do comando das tropas no Rio Grande do Sul. E isso vai acirrar ainda mais a rivalidade entre as lideranças militares e o Estado imperial. Vai aumentar ainda mais essa rusga entre a farda e a casaca. Consequência disso, República volver. Ou seja, o descontentamento militar acaba fazendo com que boa parte do oficialato brasileiro passe a apoiar o movimento republicano no Brasil. O interessante é que a imprensa republicana soube utilizar de forma habilidosa esse descontentamento militar para com o Império Brasileiro, fazendo com que os mesmos aderissem de forma muito simpática à causa republicana. Vamos então para a segunda causa importante para se compreender o processo de decadência do Segundo Reinado no Brasil. É a questão religiosa. Um atrito entre o trono, ou seja, o imperador, e o altar, ou seja, a Igreja Católica. Esses confrontos estão ligados ao regime do padroado. Vigorava no Brasil, nessa época, o padroado, no qual o imperador era o chefe da Igreja no Brasil. Então, as doutrinas, as leis, as bulas, as regras papais só poderiam vigorar no Brasil se tivessem autorização de quem? Exatamente, do imperador. O imperador podia vetar as bulas papais no Brasil. E no ano de 1864, o Papa Pio IX promulgou a bula Syllabus. Esse documento papal proibia os padres de ligarem-se às lojas maçônicas no Brasil. Você sabe muito bem que a maçonaria tinha uma grande abrangência no Brasil. A maçonaria participou intensamente em vários movimentos da história do Brasil. Na Conjuração Baiana teve participação da maçonaria, na Revolução Pernambucana de 1817, teve participação da maçonaria no processo de independência do Brasil e em vários outros movimentos. A maçonaria estava presente em vários segmentos da sociedade brasileira. E em muitas irmandades religiosas também tínhamos uma grande participação dos maçons. Vale dizer, meus amigos, que os dois imperadores que o Brasil teve, Dom Pedro I e Dom Pedro II, também eram maçons. Dom Pedro I, a propósito, era grão-mestre da maçonaria. Portanto, esta bula papal visava diminuir a influência da maçonaria nos quadros da Igreja Católica. É claro que Dom Pedro, mesmo sendo maçom e dando apoio à maçonaria no Brasil, claro que não ia deixar que esta lei vigorasse em nosso país. Entretanto, os bispos de Olinda e de Belém
mandaram fechar as irmandades que tinham ligação direta com a maçonaria. Consequência disso, esses bispos foram presos e condenados a vários anos de trabalho forçado. E isso acaba por gerar o que se convencionou chamar de questão religiosa, um conjunto de atritos envolvendo as lideranças da Igreja Católica Apostólica Romana e o Império Brasileiro, um conflito entre o Papa e o nosso imperador Dom Pedro II. E a imprensa republicana, ela utilizou-se muito bem desse conflito envolvendo o altar e o trono brasileiro. A imprensa usou isso para denunciar o que consideravam uma arbitrariedade, uma intransigência, um conservadorismo do imperador. A propósito, esta era a forma pela qual a imprensa brasileira demonstrava o imperador Dom Pedro. Veja essa charge aqui, muito interessante para se verificar como a imprensa brasileira procurava passar uma imagem negativa do imperador Dom Pedro, mostrando o imperador como um ancião, dormindo com o país no colo. Ou seja, diante de todos os problemas que o Brasil enfrentava naquela época, e o imperador idoso que não conseguia mais dar conta de suas atribuições, que não conseguia mais ter um governo considerado eficiente, apto para melhorar as condições econômicas, sociais e políticas vividas pelo país. O objetivo, então, era conseguir apoio popular para a causa republicana. Uma outra questão importantíssima que nos ajuda a compreender esse processo foi a questão abolicionista, ligada justamente à aprovação da chamada Lei Áurea. Você se lembra da nossa aula sobre as leis abolicionistas? Como é que foi o processo pela abolição da escravatura no Brasil? Pois então, meus amigos, a abolição da escravidão no Brasil veio com a chamada Lei Áurea de 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel, promovendo então a conquista social dos negros. Mas nós sabemos que essa conquista foi árdua, foi um longo processo, um tortuoso caminho até se alcançar a tão sonhada liberdade. Haviam muitas pressões sofridas pela monarquia brasileira. Pressões externas, exercidas pela Inglaterra, ávida em ampliar o seu mercado consumidor e incentivar o trabalho livre e assalariado no Brasil. E pressões internas também, efetuadas pela igreja, pela burguesia cafeeira, pelas classes médias brasileiras que defendiam a causa do abolicionismo e pelos próprios negros, libertos e escravizados também. E aí vieram aquela série de leis abolicionistas. Em 1850, o parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que colocou fim ao tráfico negreiro. Em 1872, veio a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mulher escravizada, nascidos a partir dessa data. Em 1885, veio a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos idosos. E, finalmente, em 13 de maio de 1888, veio a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro, que acabou com a escravidão, promoveu a abolição, mas uma
abolição sem indenização aos antigos proprietários e sem inserção social dos negros. Os negros foram marginalizados na sociedade brasileira após a abolição. E esse fato, este ato, fez com que o imperador perdesse a sua mais poderosa base de sustentação, ou seja, os latifundiários escravocratas, que passam a apoiar a causa republicana, sendo por isso chamados de republicanos de 13 de maio. Então, diante de todos esses fatores, todas essas questões, o resultado está aí na tela. A queda de Dom Pedro II foi literalmente derrubado do trono por um golpe, o golpe que proclamou a República no Brasil. Como antecedentes importantes, nós temos uma grave crise econômica e muita instabilidade política vivida pelo Brasil a partir de 1870. Vamos lembrar que é todo um processo. Começa em 1870 e segue até 1889. Não vamos imaginar que a República caiu do céu. Não é bem assim. É todo um processo que foi gestado, que foi evoluindo até chegar ao seu ponto de culminância. A campanha republicana graçava e ia crescendo gradativamente, utilizando-se principalmente da imprensa para a divulgação dos ideais que a República levantava e que demonstrava serem melhores para o Brasil. Em 9 de novembro de 1889, aconteceu o baile da Ilha Fiscal, o último grande momento do império de Dom Pedro II, o canto do cisne da monarquia, foi o baile da Ilha Fiscal, denunciada como um esbanjo desproporcional à crise econômica que o Brasil vivia. Foi o último grande baile promovido pelo Império Brasileiro. Visconde de Ouro Preto era o presidente do Conselho de Ministros e passou a anunciar mudanças políticas para o Brasil, tentando contornar essa situação. Mas não conseguiu e a crise ficou mais grave ainda no país. A tarefa dos republicanos, pessoal, era substituir esse governo monárquico e, ao mesmo tempo, construir uma nação para o Brasil. E haviam diversas posições políticas dentro do próprio movimento republicano. É importante que você saiba que não havia um interesse uníssono entre os vários segmentos que apoiavam a causa republicana no Brasil. Por exemplo, a burguesia cafeeira do Oeste Paulista defendia um modelo americano, evitava a participação popular, defendia o federalismo, maior autonomia para as províncias, o sistema bicameral, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado. Havia os jacobinos, que eram elementos das camadas médias brasileiras, que defendiam liberdade, igualdade e maior participação popular. Percebeu já a diferença? Enquanto a burguesia cafeeira queria evitar a todo custo a participação das camadas populares, os jacobinos, elementos das camadas médias, profissionais liberais, defendiam uma participação maior do povo na política. Entretanto, não apresentavam um projeto político definido, orquestrado, sistematizado.
E haviam ainda os positivistas, aqueles influenciados pelas ideias de Auguste Comte, que eram contra a monarquia e em nome do progresso. Você acha que é coincidência a bandeira do Brasil ter o lema ordem e progresso? Não, não é coincidência. Aí nós temos uma influência do positivismo na proclamação da República no Brasil. Esses positivistas defendiam também um executivo forte e intervencionista e uma forte influência sobre boa parte dos militares. Os militares brasileiros, boa parte deles, eram influenciados pelos ideais do positivismo. Vendo o exército como a salvação nacional também. E aí, finalmente, em 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da República no Brasil, que foi um fruto da aliança do Exército Brasileiro, setores do Exército Brasileiro, os cafeicultores do Oeste Paulista e camadas médias urbanas. Importantíssimo, anote isso no seu caderno. A proclamação da República não teve participação popular. Foi um movimento de cima para baixo. Quem que liderou? Burguesia cafeeira, exército, camadas médias urbanas. E o povo? E o povo? O povo assistiu bestializado à proclamação da República. A República surgiu de cima para baixo. Veja aí a imagem, a tela de Benedito Calixto com a proclamação da República no Brasil, mostrando aí o protagonismo dos elementos do Exército Brasileiro, entre eles Deodoro da Fonseca, que a propósito era um monarquista convicto até as vésperas da proclamação. Só decidiu-se pela causa republicana lá nos 45 do segundo tempo. Ou seja, o movimento republicano que levou à proclamação da República teve participação efetiva do Exército, setores do Exército descontentes com o imperador, Oeste Paulista, a burguesia cafeeira e camadas médias. Lembre-se, o processo de proclamação da República no Brasil não contou com participação popular. O Exército, a burguesia cafeeira e as camadas médias promoveram então a República de cima para baixo. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.